A Fundarte promoveu o 26º Seminário de Arte e Educação com o tema O Ensino da Arte em Tempos de Crise. As palestras e os workshops foram ministrados por professores de diferentes lugares do Brasil, nas 4 áreas em que a instituição oferece cursos básicos: artes visuais, teatro, dança e música. No programa Revista 53 de hoje, nós vamos conhecer os professores convidados. Na área do teatro, Mateu Bonfito ministrou a oficina intitulada Entre o Ator e o Performer. Professor Mateu, como você vê essa questão de trabalhar arte e educação em tempos de crise? O trabalho com as artes, ele pode criar condições da gente estabelecer outros níveis de relação, né, entre nós. E isso envolve não só a esfera política, mas a questão ética também. E porque a arte ela faz com que a gente perceba processos relacionais, né, que não se dão só através do discurso, né? E nesse momento assim que a gente percebe polarizações, né, muito radicais, muito cristalizadas até, a arte, através desses canais também sensíveis, que não vão só pelo discurso, pode abrir possibilidades de diálogo, né? Pode abrir possibilidades de reconhecimento de questões e de possibilidades que façam a gente justamente fazer da crise algo que pode ser criativamente interessante, né? O que você percebe no atual momento do Brasil enquanto professor de teatro? Não, como professor de teatro, mas como pessoa que pratica artes, né, e como pesquisador também, né? Eu acho que o que eu percebo é a necessidade da gente se posicionar muito claramente ao mesmo tempo, né? Eu tinha falado dessa questão das artes enquanto processo que não se limita só a resolver as coisas pelo discurso, mas ao mesmo tempo o que eu percebo como pesquisador e artista é que a gente precisa ter um posicionamento de garantia, né, de direitos e de valorização da cultura, né? Também da área do teatro, o professor Sérgio Lukin foi convidado para ministrar o workshop intitulado Da Cena Teatral à Criação em Audiovisual. Eu venho desenvolvendo esse trabalho junto ao curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da URGS. Há muitos anos a gente vem experimentando criar cenas a partir do teatro, com a ideia de imagens estáticas, como já fosse preparando para uma fotografia e depois passar para os recursos digitais, foto e filme, criando fotonovela ou filme-novela, como a gente chama. E isso oferece para os professores um recurso que a juventude domina bastante as tecnologias. Então, eu sempre falo que eu venho de uma geração que era muito mais ligada ao livro, à escrita. Os carros precisavam esquentar, era a válvula, muita coisa a válvula. Então, eu sou um ignorante curioso. Eu desconheço muito as tecnologias, mas o aluno ganha um poder muito grande na hora que ele pode te ajudar a criar essa passagem entre o teatro e a fotografia, o teatro e o cinema. Então, para o professor é interessante essa curiosidade e dá bastante espaço para o seu aluno ter protagonismo e auxiliar aqueles que não dominam tantas tecnologias, no meu caso, por exemplo. Como trabalhar humor e educação? Humor e educação. O humor ele tem vários matizes. Ele pode ser agressivo, ele pode ser divertido, ele cria uma compreensão conjunta muito rápido, sem passar por um intelectualismo ou uma explicação. Uma piada, né? A piada, quando ela funciona, muita gente ri junto e, de uma certa maneira, celebra uma compreensão muito ágil. Então, eu fiz uma tese que se dedica ao humor na educação, entrevistei vários professores. Alguns acham que não usam, mas acabam utilizando como um recurso humano muito próprio de culturas. Então, alguns professores criam personagens ou brincam com ideia de personagens quando estão bravos. Então, isso ajuda, facilita a criar outras relações com o aluno. E agora vamos conhecer os professores convidados para ministrar o workshop e a oficina da área das artes visuais no 26º Seminário Nacional de Arte e Educação da Fundarte.
A professora convidada para ministrar a oficina intitulada Desloque as Paisagens Cotidianas foi Eduarda Gonçalves. O que são as paisagens cotidianas e quais as propostas para deslocar as paisagens, conforme o título da sua oficina? Então, bom, a minha proposta, né, a proposta que eu trago, né, para o seminário, é que a gente possa buscar no cotidiano, nas coisas mais banais e ordinárias, né, do mundo, um modo, uma maneira, né, da gente se colocar em estado de criação, em estado de invenção, né, então buscar nesse espaço, né, que a gente vive, né, a possibilidade de conceber paisagens, a possibilidade de ter um olhar de paisagem, a possibilidade de desenvolver a contemplação, né, o estado contemplativo que é próprio da arte, né. E, então, essa é a proposta a partir de deslocamentos. Aí são métodos e processos, né? Então, a oficina se chama Desloque as Paisagens Cotidianas, né? Então, para que a gente possa buscar, né, aqui à nossa frente, né, a possibilidade de compartilhar um outro ponto de vista, que é, obviamente, o processo e a prática do artista, né? Pensando isso como possibilidade, né, de ser um método que possa se utilizar dentro da sala de aula, nas várias instâncias educacionais, vamos pensar, né? E que, obviamente, possa possibilitar que o outro viva um pouco o processo de criação, né? Mesmo não sendo um artista, né? Também da área das artes visuais, a professora Solange Utuari foi convidada para ministrar o workshop intitulado O Ensino de Arte em Percursos Poéticos. A arte, ela é uma linguagem poética, né? Uma linguagem que provoca experiências estésicas e estésicas. E a ideia é que o professor leve isso para dentro da sala de aula, né? Então, não é um trabalho que você encomenda para o aluno e ele executa, não, é um percurso, é uma proposta, é um desenvolvimento da aula, que passa por várias situações de aprendizagem, e em cada situação o aluno vai ter um aprendizado diferente. Então, ele vai apreciar obras, ele vai ter momentos de experimentar materialidades, descobrir o seu processo criador e o seu processo poético de ser e de criar dentro da arte. O que tu consideras as principais características de um professor propositor? É aquele professor que também é pesquisador, aquele professor também que é criador da sua própria aula, é autor da sua aula, né? Ele é protagonista do seu fazer pedagógico. Então, o professor propositor é aquele que propõe esses percursos para os alunos. Não é aquele que dá aula, mas propõe situações onde o aluno vai descobrir o que é fazer e apreciar arte na sua qualidade estética mesmo, o que significa, por que as pessoas gostam de ouvir uma música, por que elas vão ao teatro. Então, tem uma força, né, que é poética, que é sensível, que é isso que faz da arte tão importante dentro da escola e também fora dela, na profissão, em todo o segmento da vida.